Oi, eu sou Kaique Alves e junto com meu grupo viemos hoje apresentar nosso seminário de Química. Nesse seminário vamos abordar as funções químicas, ou seja, sais, bases, ácidos e óxidos. Também vamos falar um pouco sobre a variação dessas funções, como são classificadas e como são caracterizadas. E para finalizar, vamos ter a resolução de problemas relacionados a essas funções. Mas antes de tudo, o que são funções químicas? Na química, um grupo de substâncias compostas que possuem propriedades químicas semelhantes, denominadas de propriedades funcionais, recebe o nome de funções químicas. Quando um determinado elemento possui características como acidez ou basicidade, solubilidade em água reativada de acordo à função química determinada, se diz que este pertence a esta função química. As funções químicas são divididas de acordo à divisão clássica. Como eu já havia dito, existem 4 tipos de funções químicas: sais, bases, óxidos e ácidos. O critério de classificação dessas funções é o tipo de íon que se forma quando ela é dissolvida em água. Em função da natureza inexistente dos compostos químicos, as funções podem primeiramente ser divididas entre funções orgânicas, que são funções de compostos que não possuem cadeia carbônica. E isso é a principal característica desses compostos. Classificação de óxidos, ácidos, bases e sais minerais são funções orgânicas em referência em H2O. Meu nome é Cíntia e eu vou falar um pouco sobre os ácidos. Os ácidos são substâncias que liberam íons positivos de hidrogênio ou prótons, cátion ou ânion, numa solução aquosa. Por este motivo, são conhecidos como doadores de prótons. Além disso, os ácidos reagem com uma base formando sais e águas numa reação que se chama reação de neutralização. A dos ácidos incolores, odor forte e asfixiante, sabor azedo, ácido ou amargo, HP inferior a 7, estado físico é líquido, baixo ponto de fusão e ebulição, conduz a eletricidade em meio aquoso, reagem com metais, ferro, magnésio, zinco. De ácidos. Os ácidos são classificados em orgânicos e inorgânicos. Orgânico, substâncias que fazem parte da nossa alimentação, como os ácidos cítricos, laranja, limão, acerola, ácido málico, na maçã, ácido tartárico, uva, ácido acético, vinagre, ácido carbônico, bebidas gaseificadas, dentre outros. Os ácidos inorgânicos fazem parte do rol de substâncias impróprias para o consumo humano, como os ácidos perigosos, ácidos sulfúricos, ácidos cianhídricos, ácidos clorídrico, ácido fluorido, ácido nítrico. Tipos de ácidos: ácidos acético, CH3COH, ácido sulfúrico, H2CO4, ácido clorídrico, HCl, ácido fluorídrico, HF, ácido nítrico, HNO3, ácido fosfórico, H3PO4, ácido carbônico, H2CO3. Olá, eu sou o aluno Yuri Pereira e irei falar sobre as bases. As bases são compostos iônicos formados por cátions, na maioria das vezes metais, que se dissociam na água liberando o ânion hidróxido. As bases são classificadas de acordo com o número de hidroxilas em uma solução. Quando possui apenas um hidroxila, se classifica monobase, 2 hidroxilas dibase, 3 hidroxilas tribase, 4 hidroxilas tetrabase. Para bases em que o metal tem carga variável, é indicado em números romanos a carga do cátion.
Podem ser usados também os sufixos ico para carga maior e oso para carga menor, ficando da seguinte forma: hidróxido mais elemento mais número da carga ou sufixo da carga. O ferro pode ter carga Fe2+, ou Fe3+, que formarão as bases FeOH2 e FeOH3. FeOH2, hidróxido de ferro 2 e FeOH3, hidróxido de ferro 3. A solubilidade das bases variam de acordo com o elemento formador. Nitrogênio e metais alcalinos formam bases solúveis. Metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, formam bases pouco solúveis. E os metais de transição formam bases insolúveis. Outras características são: conduzem corrente elétrica em solução aquosa, são escorregadios e reagem com ácido formando sal como produtos. Também alteram uma cor específica dos indicadores de ácido básico. As bases são muito utilizadas em produtos de limpeza e também em processos das indústrias químicas. As principais bases são hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de magnésio, MgOH2, hidróxido de amônio, NH4OH, hidróxido de alumínio, AiOH3 e hidróxido de cálcio, CaOH2. Opa, meu nome é Thiago Santana e hoje eu vou falar um pouco sobre os sais. Bom, os sais são compostos iônicos não moleculares que dissociam em meio aquoso. A maioria dos sais é solúvel em água, tem propriedades higroscópicas e funciona como condutores de energia estando dissolvido em água. São compostos com alto ponto de fusão, são provenientes de reações de neutralização entre um ácido e uma base e possuem 3 classificações, sendo elas sais normais, sais com caráter básico e sais com caráter ácido. Os sais normais são os sais produtos de uma reação de neutralização completa, ou seja, a reação em que todos os íons H positivo de um ácido ligam-se aos íons OH negativo da base. Sais com caráter básico são sais produtos de uma reação de neutralização parcial em que a base é mais forte que o ácido. Nesse caso, os íons OH negativo estão em maior concentração do que os íons H positivo. Por isso não acontece uma neutralização completa, tendo como produto um sal de caráter básico. Os sais com caráter ácido são os sais produtos de uma reação entre um ácido forte e uma base fraca, ou quando ocorre uma neutralização parcial de um ácido. Nesse tipo de reação, não acontece uma neutralização completa. Os íons OH negativo não são suficientes para reagir com todos os íons H positivo, tendo como produto um sal de caráter ácido. Os sais podem ser classificados de acordo com a reação de neutralização que deu origem ao composto. Como mencionado, o sal é produto de uma reação entre um ácido e uma base. Se tivermos nessa reação um ácido ou uma base mais forte, ou seja, se for uma reação que não se neutraliza completamente, o sal como produto dela terá caráter básico ou ácido, a depender dos reagentes utilizados. Aplicações dos sais. Cloreto de sódio, NaCl, utilizado como condimento no preparo de alimentos para conservar carnes e peixes. Também é administrado em soro para a reidratação do corpo. Nitrato de sódio, NaNO3, aplicado na fabricação de fertilizantes e ácido nítrico. Carbonato de sódio, Na2CO3, utilizado para equilibrar o pH de corpos hídricos, como piscinas, aplicado também na fabricação de medicamentos, vidros, detergentes, produtos cromados, fotografias e nas indústrias testes, para neutralizar o ácido sulfúrico. Bicarbonato de sódio, NaHCO3, é capaz de tamponar o pH de uma solução utilizada. Por isso, em medicamentos antiácidos, aplicado também em bebidas efervescentes, fermento químico, conservação de produtos com margarinas, tratamento de lã e seda e em extintores de incêndio. Carbonato de cálcio, CaCO3, aplicado na fabricação de mármores e calcários. Devido às suas propriedades abrasivas, também utilizado
Na produção de creme dental e na agricultura é usado como redutor de acidez para o preparo de solo para o plantio. Hipoclorito de sódio, NaClO, aplicado principalmente na fabricação de produtos de limpeza por ter propriedades desinfetantes, utilizado também em indústria testes como branqueador, no tratamento de águas e influentes, e como reagente intermediário em diversos produtos químicos. Bom, as principais partes dos sais foram essas, espero que não tenha faltado nada, e aí? Olá, eu sou o aluno Walter Dias Oliveira, do curso de Informática da turma ITI 12, e vim para resolver algumas das questões de funções inorgânicas presentes. Nas cinzas, substâncias que entram em contato com a água promovem o aparecimento de substâncias como hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Escrevendo em fórmulas, fica hidróxido de sódio NaOH, hidróxido de potássio KOH. Quais substâncias, segundo Arrhenius, libera um único íon positivo e apenas o cátion hidrogênio em solução aquosa? Segundo Arrhenius, substâncias como essas são classificadas como ácidos. Associando corretamente os compostos abaixo com suas respectivas funções inorgânicas, podemos dizer que ácidos são compostos que possuem hidrogênios ionizáveis. Estamos acabando por aqui. Obrigado pela atenção de todos.